Então, aqueles que têm 17 anos ou mais e já têm participado desta classe, por favor, podem também se deslocar para lá. E glória a Deus, né? Porque você tem sido, essas crianças, juniores, adolescentes, têm sido alimentados, não é? Pela palavra. Que o Senhor use os professores que estarão ministrando a eles hoje, para que eles sejam edificados. E que bom que você tem trazido o seu filho à escola dominical. Isso é bênção para as nossas vidas, bênção para a sua vida. Amém? Você valoriza a escola dominical? Né? Tem que valorizar essa classe. Você tem conversado com seu filho depois da classe, perguntado o que ele aprendeu, sobre o que foi falado, qual tema está sendo ensinado ali. Você precisa se envolver, até para que você faça um filtro, não é? Se de repente você falar assim, olha, será que é isso mesmo? Tenho dúvidas. Perguntar. É importante você estar envolvido nesse trabalho também. A maioria de nós, não é, que temos hoje ministrado aqui, viemos da escola dominical. Então, esse é o maior gerador de homens e mulheres para pregar a palavra de Deus. Amém? Então, incentive o seu filho a estar aqui. Traga mesmo, traga crianças. Às vezes nós olhamos, né, algumas crianças e por vezes até falamos, mas por que, né? Estão ali só repetindo textos. Mas se nós pudermos incentivá-los, é bênção. Se nós pudermos apoiar essas crianças que têm vindo aqui aprender a palavra de Deus, é bênção. Nós aprendemos isso desde cedo e isso tem sido uma bênção para todos nós. E além das crianças, você também tem treinado alguns versículos, não tem? Vamos repassá-los? Vamos não? Muito bom. Salmos 121, vamos começar por esse? Esse mês foi curto e aí nós não trouxemos nenhum versículo novo. Foi curto pelos trabalhos que nós tivemos aqui, não é? Então, só para a gente não pegar apenas 2 domingos aí de um texto novo, nós vamos continuar nesses 3 que nós temos, e a partir de julho a gente entra com um texto novo que você já pode ir se preparando. Será Filipenses 2, do versículo 5 até o 11. Então já vá treinando esse aí na sua casa. Mas vamos lá, vamos repassar aqueles que já estamos falando, e se algum corajoso quiser, você pode vir aqui também falar. Salmo 121, Viviane, nos ajude lá na primeira passada aí para os irmãos lembrarem. Então vamos, Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Muito bom. O segundo foi segunda carta de Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. Vamos lá? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Bem simples esse, né? Agora vamos ao terceiro. Mateus, capítulo 6, não é? A partir do versículo 9. Vamos lá? Mateus 6 e 9. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem mais. Me ajuda aí, o 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai não vos perdoará as vossas. A gente aprendeu só, não tinha os dois últimos, né? Puxa vida. Mas esse texto, ele tem sido trabalhado aqui desde que nós trabalhamos sobre o perdão. Então, esse final, ele é super importante, para que eu e você tenhamos o nosso coração. Se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. É sobre isso que o texto fala. Alguém gostaria de recitar aqui esses textos, ou pelo menos um deles? Você que tem treinado, tem se esforçado e gostaria aqui de recitá-lo, assim como as crianças já fizeram, esteja à vontade. Alguém? O Pedro, outro dia corajoso, veio aqui, né? Ah, eu pensei que você estava vindo aqui, já ia comemorar. Então, amém. Então, treine lá e vamos nos preparando, tá bom? Não desanima não, é difícil, memorizar esses textos não é fácil não. Nós precisamos nos esforçar. Exige esforço, existe repetição, até que a palavra entre no seu coração e você não se esqueça mais. Vai tentar, Lio? Olha que benção, então, glória a Deus. Graça e paz. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que bênção. Parabéns. Olha aí. É assim. É fácil? Não é fácil, mas tem que se esforçar. Quanto mais texto, mais comprido, mais difícil fica. Mas você consegue, porque você é capaz. Você se sente capaz? Então diga, eu sou capaz, porque o Senhor me capacita. A inteligência ela não é sua, não. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Então se alguém falar assim, ah, não, você não consegue, porque você esquece. Não, eu digo que você consegue, porque você é capaz. Amém? Muito bom. Nós temos falado sobre temas, né? E esse mês, qual é o tema mesmo do mês? Sobre o nosso lar. Lar cristão está falando de você, sabia? A sua casa é um lar cristão? Sim ou não? Se não é, deveria ser. Se não é, deveria ser. Amém? Eu profetizo que seja, irmão. Eu declaro que seja cada vez mais crente a sua casa. Cada vez mais cristão o seu lar. Quando nós falamos lar cristão, o entendimento é que Cristo habita lá. Amém? Sim ou não? Na sua casa, Jesus está lá. Mas ele não está lá porque a casa é bonita, ou porque a casa é simples, ou porque a casa é maravilhosa. Jesus só está lá porque você está. Amém? É igual aqui a igreja é linda. Não é bonita a nossa igreja? Eu gosto dela, eu acho ela bem bonita. Mas você sabe que quando nós vamos embora, Jesus não fica aqui. Porque Jesus ele está onde nós estamos.
É o que a Bíblia diz. Então o prédio de especial, ele só tem o que ele pode nos oferecer: proteção, iluminação, modernização, som, sofisticação, mas ele não deixa de ser um prédio. A sua casa, por mais sofisticada que ela seja, ou por mais simples que ela seja, ela está ali, o prédio, eu digo a construção, aquela caixa onde você mora. Entenda a caixa, porque uns têm uma caixa maior, outros têm uma caixa menor. Uns têm uma caixa que se divide em mais cômodos, outros têm uma caixa que se divide em menos cômodos, mas é a sua casa. Por melhor ou mais simples que ela seja, a sua casa, Jesus só pode habitar lá porque você está lá. O prédio não significa nada. Tem muita gente morando em palácios e se suicidando lá dentro, porque lá tem espírito de morte. Tem gente morando em casas luxuosas, sofisticadíssimas, e os maridos lá estão batendo nas esposas, porque lá existe um espírito de confusão. Provavelmente Jesus não está lá. Existem casas muito sofisticadas, lindas, maravilhosas, com piscina, com sauna, com closet, com armários, com muito espaço, com muita beleza, mas que as pessoas lá brigam por causa de herança. As pessoas lá se matam por assuntos talvez superficiais. Mas também existem casas simples, nas mesmas comunidades onde nós moramos, aqui no Parque América, no Progresso, no Jardim Kika, no Castro Alves, aqui no Colonial, aqui no Parque das Nações, aonde nós estamos, que as pessoas também brigam, que as pessoas também se degladiam, que as pessoas umas agridem as outras, que as pessoas se suicidam, que as pessoas traem, que as pessoas são traídas, que as pessoas usam drogas. Por quê? Porque nesses lares, independente do prédio, ou independente da sofisticação ou da simplicidade, o que faz um lar ser cristão não é o prédio, mas é Cristo habitar naquela casa. Jesus só pode habitar em uma casa onde as pessoas que ali estão o convidam para fazer morada lá. Jesus só pode habitar na sua vida e na minha vida se nós dermos permissão a Ele para que Ele habite lá. Jesus é educado. Ele não vai entrar na sua casa sem a sua permissão. Pastor Rui conta uma história que eu acho ela muito interessante. Ele vai entrar nos cômodos em que você e eu permitirmos. Às vezes você deixa um quartinho lá, que é um cômodo que você fala: Jesus, aqui você deixa que aqui cuido eu. Ou o contrário, né? Jesus, esse é o seu quarto. Aí o diabo vem, entra na sua casa, faz uma bagunça lá, e aí depois você vai reclamar com Jesus, e ele falou: você pediu para eu cuidar só do quarto. Você só me deu o quarto, então eu só posso cuidar de onde eu habito. A nossa casa, ela tem que ser exatamente o início daquilo que nós pretendemos viver aqui neste lugar como igreja. Porque a igreja, ela não começa aqui. E nós já temos falado sobre isso. A igreja começa em casa. O Paulo Henrique foi o primeiro aqui a inaugurar esse tema e ele trouxe alguns dados interessantes e nós podemos perceber, segundo os dados que o Paulo nos trouxe, eu confesso para vocês que eu não fui atrás de contestar ou confrontar os dados que ele trouxe. Eu tomei aquilo como uma base verdadeira. Então, segundo a informação que o Paulo nos trouxe, há mais de 10 anos atrás, segundo o IBGE, se casaram naquele ano, eu não sei se foi 2010, Paulo? 2010. Se casaram naquele ano, mais ou menos, aqui no Brasil, eu ia falar pouco mais de 900 mil ou 900 mil casamentos. 970
207 mil casamentos. Naquele mesmo ano, os cartórios registraram, por favor, pastor Francisco, 239 mil divórcios. Então, em 970 mil casamentos realizados no mesmo ano, nós tivemos pouco mais de 200 mil divórcios, o que significa ou representa pouco mais de 20% dos casamentos realizados, casamentos também desfeitos. Isso nós estamos falando de 2010, portanto nós estamos falando um dado de 14 anos atrás. Aí depois o Paulo atualizou isso para 2022, 2 anos atrás. 12 anos depois, o número de casamentos do ano foi muito parecido. Na mesma casa ali, 970 mil. Pouco mais de 900 mil casamentos. Só que, olha a evolução do número de casamentos desfeitos. Praticamente dobrou. 420 mil casais se divorciaram no mesmo ano. Então nós fomos de 24% de divórcio, pouco mais de 20%, a pouco mais de 40% de divórcios. O que significa isso? O número de pessoas que estão se decidindo entrar para o casamento é parecido. Não está aumentando, não está diminuindo, está seguindo o fluxo. Mas o número de pessoas tomando a decisão por sair dos casamentos está aumentando. Nós temos falado aqui que, infelizmente, esse dado, essa realidade, obrigado, pastor Francisco, essa realidade ela não tem estado mais restrita apenas fora da igreja, mas ela já entrou para a igreja. Ela já entrou para a igreja e nós temos tido uma dificuldade muito grande, porque as pessoas que acabam estando na igreja estão aceitando isso como normal. Houve uma vez na Bíblia, lá em Atos, uma história com o apóstolo Pedro, onde o anjo apareceu para ele e ele falou assim: isso é impuro. E aí o anjo falou para ele: Pedro, não normatize ou não trate como impuro aquilo que Deus santificou. Um dos maiores problemas nossos, e quando eu digo nosso, eu estou dizendo da igreja nos dias de hoje, é que nós, como igreja, estamos entrando naquele comodismo, no mesmo direcionamento das pessoas que falam: mas isso é normal, todo mundo faz, isso não tem nada a ver. Eu me lembro que alguns anos atrás alguém falava que tinha o demônio do não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver, isso é bobeira, isso não tem nada a ver. Isso pode, imagina, tem nada a ver. E aí com essa de não tem nada a ver, nós vamos acreditando que não tem nada a ver. Os nossos filhos são bombardeados pelas teorias que são ditas nas escolas ou em todos os lugares onde não tem nada a ver. E quando nós vamos ver, nós estamos aceitando tudo com normalidade, porque de fato nós acreditamos que não tem nada a ver, está tudo certo. Mas a Bíblia diz para nós que a palavra de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, ele é ontem, hoje e eternamente. Os padrões de Deus, eles não mudam. Deus estabeleceu lá uma régua e essa régua está posta. Não é porque eu e você somos afetados ou porque eu e você gostamos ou não gostamos que os padrões mudam. E é interessante que nós, a igreja, de uma maneira geral, nós temos procurado alargar as linhas daquele caminho estreito, da porta estreita. Nós estamos tentando empurrar a porta,
Sabe quando você jogava bola? E eu me lembro que quando eu jogava bola na rua, quem joga bola na rua não tem muita regra, né? Começa que quando você joga bola na quadra, a trave é fixa. Quando você joga bola na rua, o gol é feito com chinelo. E o chinelo dos jogadores. E aí eu me lembro que quando nós queríamos facilitar a nossa vida, alguém do nosso time dava um jeito de ir até o gol do adversário e dar uma empurrada para o chinelo, afastando um do outro, aumentando o gol. E quando nós queríamos dificultar a vida do adversário, do nosso lado a gente dava uma diminuída no gol. Por quê? Porque não tem regra. É futebol de rua. Quando eu quero, a bola bate na parede do vizinho, eu falo, opa, lateral. Mas quando é do meu adversário e a bola bate na parede do vizinho, a gente fala, a parede é neutra. Por quê? Porque não tem regra. Nós vamos inventando as regras. Falta para mim, qualquer encostadinha, eu falo, foi falta. Falta para o outro, o adversário pode dar um chute na perna que o coitadinho quase quebra a perna. E a gente fala, se ele está em pé, não foi falta. Porque é regra da rua. Ou seja, não tem regra. É diferente quando você vai jogar na quadra, no campo, está tudo demarcado ali. E nós estamos olhando para a Bíblia e tentando encaixar a Bíblia aos nossos padrões. Mas não é assim, irmãos. Nós precisamos inverter esse pensamento. Por mais difícil que seja, por mais duro que esse discurso possa parecer a você, e eu devo alertar a você que está aqui, a você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, que é óbvio que aquilo que nós falamos aqui serve para nós que acreditamos na palavra de Deus. Se de repente você está aqui e tem um pensamento diferente do nosso, você tem uma crença diferente da nossa, você não acredita na Bíblia, você está nos ouvindo e a Bíblia não é referência para você, então, óbvio que nós respeitamos o seu pensamento. Mas nós também vamos te pedir que você respeite o nosso. E na verdade não é nem o meu pensamento, é aquilo que a Bíblia diz. O que nós vamos falar aqui, o que nós temos falado aqui, é o que a Bíblia diz. E por vezes, você vai nos ver falando coisas aqui que talvez não estejam mais adequadas às filosofias que nós temos visto no mundo hoje. As filosofias que são colocadas pelas escolas, as filosofias que são colocadas pelo governo, pelo estatuto dos adolescentes e das crianças, pelas leis que são escritas. Por quê? Embora nós estejamos vivendo aqui e tenhamos sim a obrigação de respeitar, e isso tem que ficar muito claro, nós como igreja temos que ser os primeiros a entender e respeitar as leis que são impostas a nós. Porém, nós temos que entender que há uma lei que rege as nossas vidas, muito antes desta lei escrita pelos homens, porque também nós entendemos, e você entende isso, que as leis escritas pelos homens, principalmente aqui no nosso país, que é um país ainda de uma Constituição jovem, quando nós comparamos com outros países que já têm mais de muitos mil anos, o Brasil é um país de apenas 500 anos. Se nós formos olhar as nossas leis, elas foram escritas no final da década de 80. A Constituição válida no Brasil hoje, ela é de 1988. Portanto, ela é recente, do ponto de vista histórico. E os governos vão ajustando as leis como o nosso futebol de rua. Ah, eu quero que seja assim porque assim parece mais adequado à minha ideologia. Ah, eu quero mais assado porque assado parece mais ou menos adequado àquilo que eu penso, àquilo que está regindo aquele governo naquele momento. E está tudo bem, nós estamos aqui para respeitar e não vamos desrespeitar ninguém. Mas eu e você temos a responsabilidade de entender que não é porque, por exemplo,
Se o governo, seja ele qual for, instituir que, olha, pode usar droga, é liberado, não vai ser preso. Ok, então as pessoas que querem, podem. Não significa que eu na minha casa quero, e não significa que eu na minha casa tenho que incentivar o meu filho e falar para ele, filho, pode, porque agora o governo diz que pode. Você entende isso? Ah, mas o governo diz que existe a lei, que quando eu quero eu posso desfazer o meu compromisso de casamento. Fato, faz tempo que o governo fala isso. Agora, não é por isso que eu sou obrigado a, dentro da minha casa também, achar que nós podemos, que é normal. E sem contar que poder não é dever. Eu posso subir no telhado deste prédio e pular lá de cima? Posso. Porque se eu quiser eu consigo. Eu vou ali por trás, subo nas escadas, dou um jeito, faço ali a minha prática daquilo que eu tenho aprendido, né, nos filmes do Homem-Aranha, subo lá, dou um jeito de subir, e aí eu vou ali na frente e pulo. Eu não posso? Posso, eu sou livre para fazer isso. A pergunta é, eu devo? Acho que não, porque se eu fizer, provavelmente eu vou me machucar. E você vai gritar e falar, não faça isso, você vai se machucar. Ah, mas eu sou livre, eu quero. De fato, meu irmão, você é livre. Mas eu, como teu irmão, eu, como teu amigo, eu tenho a obrigação de falar para você, não faça isso, porque você vai se machucar. Não proceda dessa forma, porque você vai se machucar. A igreja, ela está aqui para isso. Para te ajudar a alertar você com aquilo que Deus deixou estabelecido na palavra dele. Esta é a nossa função. Se qualquer um de nós subir aqui com outra finalidade, não faz sentido. A nossa finalidade é instruir a todos nós, porque essa instrução ela tem que começar primeiro para mim, ela tem que fazer sentido primeiro para a minha vida. Então, a nossa função aqui é instruir a todos nós sobre aquilo que, olha, cuidado. Fazendo assim, você pode se machucar. Fazendo dessa maneira, você pode caminhar errado. Fazendo dessa forma, você pode, infelizmente, bater com a cara na parede e machucar todo o seu rosto. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7 e os versículos de 24 a 27. Vamos ler esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 7 e dos versículos 24 ao 27. Dado aqui este preâmbulo, ou essa introdução, vamos avançar com algumas coisas interessantes para o nosso crescimento. Jesus está falando com algumas pessoas aqui, e no versículo 24 ele diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, Jesus falando isso, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, diga prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o versículo 25 diz, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, vamos ler aqui, se você me permite, numa outra versão. E eu gostei da clareza, embora na nossa versão esteja muito claro, mas eu vou pedir licença a você para que nós leiamos também nessa versão a mensagem. Diz assim, as palavras que digo
não são meros adendos ao seu estilo de vida. Portanto, Jesus está falando aqui de uma maneira de viver, estilo de vida. Como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão, subir o nível. Elas são, ele está falando sobre as palavras, elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem a sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Então, nessa versão, o texto diz que se nós seguirmos aquilo que Jesus falou, nós estaremos sendo competentes em relação ao nosso estilo de vida ou ao nosso procedimento. Eu quero dizer a você que se de repente nós falarmos algumas coisas aqui, eu tenho três lições para deixar aqui conosco nesta manhã, e nós vamos dar continuidade no próximo domingo para fechar esse tema. Mas sobre esses 3 aspectos que nós vamos falar aqui hoje, se porventura você falar assim, mas eu estou fazendo errado, eu quero que você tenha em mente que em nenhum momento você deve sair daqui acusado, se sentindo acusado ou desmotivado. A palavra de Deus, ela serve para todos nós, para nos fazer sair da nossa zona de conforto, sair da nossa situação onde nós nos encontramos. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vem como uma renovação na nossa mente, para que nós possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De repente você vai ouvir alguma coisa aqui, ou você tem ouvido ao longo dos anos alguma coisa aqui, que você fala, puxa, isso me confronta. Glória a Deus. Isto é a palavra de Deus chegando para você e trazendo luz a você, porque a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se ela é luz, ela serve para quê? Para iluminar, para exatamente jogar luz aonde estava apagado. Às vezes nós ouvimos uma palavra aqui, eu gosto muito quando um pastor que eu conheço comenta isso, você ouve uma palavra e fala, agora a minha cabeça bagunçou. Mas na verdade a sua cabeça não bagunçou. Aquela palavra acendeu a luz e você enxergou a bagunça que já existia lá. É isso. É como um quarto que existe na sua casa que está sem energia, está sem luz, ninguém consegue ver nada lá, um porão. De repente, o dia que você consegue pôr a luz, você acende a luz e fala, nossa, como isso aqui está sujo. Escuro, é possível perceber que está sujo? Não. A Bíblia tem essa função, trazer luz aonde não havia luz. Por isso que o texto diz, o povo que estava assentado em trevas, para este povo a luz raiou. E que luz é essa? Essa luz é Jesus, é a palavra de Deus. O próprio Jesus é a palavra, é o que a Bíblia diz. Aquilo que está sendo lançado sobre nós aqui todos os dias é a palavra, é Jesus na sua vida, é Jesus na sua casa, é Jesus na sua veia. E isso serve para renovar a sua mente, para renovar a minha mente, para que nós possamos avançar. Então, se sinta motivado ao sair daqui pensando, eu posso melhorar. Eu posso ter um lar cada vez mais cristão, onde as pessoas olham para a minha casa e falam, puxa vida, eu quero ter uma casa parecido com daquela irmã, eu quero ter uma casa parecida com daquela irmã, eu quero ter uma família parecida com daquele irmão, porque ali é um lar cristão. Essa tem que ser a vontade das pessoas ao olhar para a sua e para a minha casa. Agora, é fácil isso? É claro que não. Exige trabalho? Muito.
Se não exigisse trabalho, Jesus não tinha falado isso aqui. Olha, você precisa atentar para essas palavras e colocá-las em prática, para que você seja como alguém que está construindo direitinho, porque se você não constrói direito, vai ter consequências. Agora, eu posso falar por mim, eu não posso falar por você. Eu estou construindo o meu lar e a minha casa há 25 anos. E aí você pode perguntar assim, puxa, mas depois de 25 anos já não está pronto? E eu lhe respondo, não. E aí você me pergunta, e quando estará pronto? E eu lhe digo, eu preciso me esforçar para que o dia que eu me encontre com Jesus, portanto, já não mais nesta vida, aí Ele possa olhar para mim, assim como Ele vai olhar para você, e Ele vai olhar aquilo que nós estamos carregando nas nossas mãos. A Bíblia diz que para alguns Ele vai falar servo bom e fiel. Para outros Ele vai falar, você não foi tão fiel assim. Portanto, esse tempo que nós temos aqui é o que nós temos para poder trabalhar todos os dias até sermos cada vez mais parecidos com Ele. Quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Talvez você também não saiba. Eu estou, como eu disse, em construção há 25 anos. Nesses 25 anos já errei demais. Nesses 25 anos nós já erramos muito. Mas cada vez que nós temos a oportunidade de ir à palavra de Deus e olhar e ver como eu posso melhorar, é assim que nós fazemos. O texto de Deuteronômio, eu queria que você abrisse nele. Deuteronômio capítulo 6. São 3 versículos aí, importantes para o nosso entendimento. Ele diz assim, versículo 6 do capítulo 6, e estas palavras que te ordeno hoje, elas estarão no seu coração. Portanto, a palavra tem que fazer sentido primeiro para mim. E aí no 7 ela diz, e assim as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e também as atarás por sinais, ou por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus tem que ser aquilo que norteia a nossa casa. Se a palavra de Deus não tem norteado a sua vida e a minha vida, a nossa casa, este talvez seja um dos grandes problemas pelos quais algumas coisas não estão acontecendo. E eu confesso para você que durante muitos anos, embora estivéssemos aqui vivendo dentro da igreja, nós não praticamos isso. Nós não entendemos, embora estivéssemos aqui ouvindo essas palavras e os ensinamentos e tudo que nós temos ouvido aqui há tantos anos, mas ainda assim praticamos de maneira errada. A boa notícia é que se você está aqui, dá tempo de corrigir. Se você ainda não se foi desta vida, dá tempo de você mudar esse quadro. E eu acredito nisso para você e para mim, porque eu ainda estou em construção. A minha casa, o meu lar, ainda está em construção. Todos nós podemos melhorar sempre. Você acredita nisso? E eu também creio. Aí você sonhou com um lar que você pensava em edificar. Quem de nós aqui nunca sonhou, irmão? Quem de nós? Eu não sei se você entrou para o seu casamento sem querer, se você entrou no susto. Você dormiu num dia e quando você acordou no outro você estava casado. Acho que não, acho difícil termos isso ainda nos nossos tempos. Mas pode ser que
de repente, seja esse o seu caso. Não é o meu. E eu acho que não é o caso da maioria de nós aqui. Nós casamos porque quisemos. Um jovem, uma jovem que estão se preparando para o casamento, eles sonham, não sonham? Sonham. Se você quiser saber a respeito disso, será que sonha? Sonha, irmão. Pergunta ali para o Caio e para a Luísa. Como eles estão vivendo essa fase de sonhar. Por quê? Porque é uma fase maravilhosa. Quando eu ainda era solteiro, eu sonhava em ser casado. E eu pensava em várias coisas. Eu pensava nos filhos que viriam. Eu pensava na casa. Eu pensava, talvez, nas questões de recursos. Eu pensava na esposa. Eu pensava em tudo. Ah, meu Deus, como vai ser? Vai ser demais, vai ser maravilhoso. Nossa, coisa boa. Vai ter sexo todo dia, pelos próximos 50 anos. Que bom, deixa eu casar logo. Aí eu casei. Esse sonho já foi um dos primeiros que eu vi que não era tão verdade assim. Mas a gente sonha, irmão. A gente sonha um monte de coisa. Você sonha, eu sonho. Você deve ter idealizado, olha, vai ser assim, eu vou ser esse tipo de marido, eu vou ser esse tipo de pai, eu vou ser, olha, minha esposa vai ser maravilhosa, ela vai chegar em casa e ela vai fazer comida para nós, e eu vou chegar em casa e a comida vai estar pronta, e ela vai ficar feliz da vida porque eu vou trabalhar e vou ganhar bem, e aí eu vou chegar em casa e vou dividir o dinheiro com ela, e nós vamos comprar as nossas coisas, e eu vou comprar coisas lindas para ela, ela será a mulher mais bonita do nosso lugar ali, da nossa igreja, vai ser demais, e aí você sonha com isso. E aí quando você casa, irmão, você começa a encontrar as realidades daquilo que você sonhou, mas é lícito sonhar. Quem nunca sonhou? Todos nós sonhamos. Eu espero que você tenha sonhado muito. Aliás, se você sonhou bastante, nós estamos aqui hoje para falar a você, e eu quero dizer isso, aquilo que você sonhou ainda pode ser realidade na sua vida. José sonhou muitos anos e ele ficou durante muito tempo sustentando aquilo que ele sonhou. Até que aquele sonho virou realidade. E eu não posso falar para você, e ninguém tem direito de falar a você, olha, não vai ser assim. Tudo isso que você está sonhando é mentira, é balela e a realidade não é essa. Eu quero dizer a você que tudo aquilo que você tem sonhado, ele pode ser cumprido na sua vida. Porque muitas coisas que eu sonhei, em determinado momento, nós, pela palavra de Deus, conseguimos encontrar caminhos de poder fazer com que aquele sonho, ajustado à realidade, pudesse ser algo possível para nós. Eu sonhei em ter filho. Tenho um filho, glória a Deus. É um sonho. Eu sonhava em ter uma casa. Temos uma casa. É um sonho realizado. Nós podemos sonhar. Agora, nós precisamos fazer alguns ajustes à medida em que nós vamos avançando. E a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui conosco é: nós sonhamos de um jeito, só que com o passar dos anos, as coisas começam a ficar meio atropeladinho. Quando você sonhou, lembra que a casa era toda... Tem como apagar aqui essas luzes, Marcelo? Ou vai atrapalhar muito? Aí a imagem ali fica mais clarinha. Quando nós sonhamos, olha lá, vou voltar aqui na primeira. Você sonha com uma casa toda simétrica, tá vendo? Esse é o seu lar. Aí você fala, meu Deus, vai ser assim, essa simetria, tudo lindo. Vai ser assim um gramadão. Nós dois ali olhando, contemplando. Aí, irmão, o tempo começa a passar.
talvez a coisa... E eu quero que você entenda o seguinte. Eu não estou falando de algo físico aqui. Eu estou falando de algo que você constrói espiritual. Esta é a sua casa, este é o seu lar. Eu não estou falando de prédio. Estou falando de um marido, de uma esposa e de filhos. Eu comecei falando, você pode morar, meu irmão, em Beverly Hills. Ou você pode morar na rua René Falconetti, onde eu moro, no Parque América. Não importa. Você pode morar nos Jardins, que talvez, ou na Vila Nova Conceição, que seja um dos bairros mais nobres aí de São Paulo. Ou você pode morar na região do Grajaú, como todos nós aqui, ou a maioria de nós moramos. Não importa aonde você mora. Quando eu me casei, aqui nesse altar o pastor Rui falou e a oração dele foi que a casa deles seja como um pedaço do céu aqui na terra. Um pedaço do céu aqui na terra, ele pode ser no Castro Alves, no Progresso, no Parque América, na Vila Nova Conceição, ou um pedaço do inferno aqui na terra pode ser no Castro Alves, no Progresso, no Kika ou na Vila Nova Conceição também. Eu não estou falando de prédio, mas eu quero que você visualize. Você pensou em algo de um jeito. Aí, de repente, os anos começaram a correr e você hoje olha para aquilo que era o seu sonho e fala, está meio diferente. Não está muito simétrico. Não está muito ajustado àquilo que eu pensei. Há um texto. E esta é a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui para nós. Há um texto, Deuteronômio, esse texto aí, capítulo 28, versículo 23. Eu vou ler aqui e você pode anotar esse texto para você pensar a respeito dele. E foi um dos textos que o meu pai mais citou ao longo da nossa adolescência. Deuteronômio, capítulo 28 e o versículo 13. Diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E o meu pai repetia isso e falava: Rodrigo, você é cabeça e você não é cauda. Sabe quais as vezes que ele falava isso para mim? Toda vez que eu estava procedendo ouvindo as pessoas erradas. E ele, na maioria das vezes, ele me corrigia, e essa correção ela podia ou não ser seguida de uma varinha ou uma varona. E aí ele falava: você não tem que ser influenciado, mas você precisa ser quem influencia. Se você está fazendo coisa errada porque os seus amigos falaram, você precisa começar a influenciar os seus amigos e não ser influenciados por ele. Se você está andando de maneira errada porque alguém te levou, então você precisa começar a levar as pessoas e não ser levados por ela. Muitos de nós se casam, idealizam um lar maravilhoso, mas segue as influências erradas. E aí eu vou te dar uma notícia que você precisa estar muito atento. Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas da igreja que andam com você? E quem são as pessoas que você tem colocado para alimentar os seus ouvidos dentro da sua casa? Ah, mas se eu estou andando com alguém da igreja, eu só posso melhorar. Não, cuidado. Você precisa andar com pessoas que vão te influenciar bem.
Você precisa andar com pessoas que vão fazer você avançar. Você precisa andar com pessoas que vão fazer o seu casamento melhorar. Se você está andando com pessoas e tem percebido que a sua casa tem piorado, eu vou lhe falar, preste atenção às pessoas com quem você tem andado. O seu grupo de amigos tem que ser alguém que te leva para frente. Não pode ser alguém que te leva para trás. As pessoas que sentam à sua mesa para tomar café com você tem que ser pessoas que te fazem avançar. Não podem ser pessoas que te fazem voltar atrás. As pessoas a quem você ouve tem que ser as pessoas que te fazem enfrentar os seus problemas de acordo com a palavra de Deus e avançar nisso. E às vezes, irmãos, nós vamos ouvir pessoas tentando nos desanimar das pessoas pelas quais nós menos esperamos. Eu me lembro, e eu não falo isso com nenhuma... É isso como um testemunho para você. Quando nós estávamos ainda começando a educar, não é, o nosso filho, e muitas vezes, não foi uma, nem duas, foram várias vezes em que nós ouvimos pessoas dando risada. Ah, olha, o Heitor corre. Ah, e eles ainda querem dar educação de filhos. E a minha resposta sempre era, graças a Deus que ele corre. Que ele tem 2 pernas. Eu só não quero que ele dê um tapa no rosto de ninguém. Mas se ele correr, isso é coisa de criança. Dar um tapa no rosto de alguém é algo do coração. Por quê? Porque nós começamos a aprender isso. Mas algumas pessoas riam. Algumas pessoas criticavam. Ah, trazer isso para a igreja, essas teorias. Meu irmão, se eu quero construir um bom lar, eu preciso ter referência de quem construiu mal ou de quem construiu bem? Bem, então eu vou atrás de quem tem feito boas construções. Eu preciso ir atrás de quem tem feito boas construções. Eu preciso ouvir quem tem feito boas construções. Eu preciso colocar à mesa da minha casa quem pode ser uma boa influência para mim. Significa que eu não vou andar com pessoas que precisam de ajuda? É claro que vou, porque eu estou aqui também para ajudá-las. Mas todos nós precisamos ter boas influências sobre a nossa vida. Se você quer sair daqui hoje com um ensinamento, eu quero lhe deixar esse. Olhe para as pessoas que estão influenciando a sua vida. E eu vou lhe falar, talvez eu em algum momento seja uma má influência para você em determinado assunto que eu não domino. Eu não estou isento de ser uma má influência a você. Se você, por exemplo, viesse aconselhar comigo, olha, Rodrigo, eu estou com um problema financeiro, eu tenho dificuldade, a minha vida financeira é meio bagunçada e eu queria que você agora, a partir de agora, começasse a me treinar e a me discipular como eu conseguir melhorar na minha vida financeira e explodir. Eu vou falar, meu irmão, eu não sou essa pessoa, porque eu preciso de ajuda tanto quanto você ou talvez mais. Porque eu também tenho muita dificuldade nessa área, mas eu tenho pessoas para te indicar. O problema é que tem gente que às vezes não sabe do assunto, não é bom no tema, não vive a prática daquilo com excelência e ainda quer influenciar outros. Então, cuidado. Cuidado, porque você pode estar vivendo um lar que você não projetou, você sonhou uma coisa, mas de tanta gente, lembra do Sambalate, lá que a Bíblia fala sobre ele? Não, isso vai dar errado, não ouve não. Isso, irmão, é assim mesmo. E seu filho está ruim? Nossa, é assim mesmo. Seu casamento está ruim? Ih, você precisa ver o meu. Eu nem te conto, porque aí, senão nós vamos chorar junto.
Ah, irmão, seu marido é ruim? Nossa, você precisa ver o meu. O seu é bonzinho perto do meu. Irmão, uma situação dessa parece aquela que você está mergulhado numa areia movediça, precisando de alguém que te puxe para fora, e aí você pede ajuda para a pessoa, e ela vem e pula em cima de você, para vocês dois afundar junto. Não tem ajuda. É desesperador. Nossa, você não sabe se portar como mulher? Ah, irmã, isso é bobeira, isso é exigência, coisa mundana, esse negócio aí das mulheres terem que se portar bem para agradar o marido. Não, você está aqui para agradar a Deus. Se você puder, evite até de tomar banho. Você vai ouvir uma pessoa dessa? Aí, só porque ela está perdendo o casamento, ela vai querer que você também arruine o seu. Não, isso é bobeira, irmão, não se cuide não. Se ele quiser, ele vai te aceitar do jeito que você é. Viu? Não precisa, é assim mesmo. Você é simples, se a camisa que você tem é essa, furada da Dilma, durma com ela. E o seu marido tem que se alegrar e dizer: Senhor, obrigado, porque aquilo que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E é o que está na Bíblia, irmã. E aí a gente vai com esses conselhos de má interpretação, conselhos errados. Aí alguém vem e fala: irmã, você precisa melhorar, você precisa fazer isso, você precisa ajeitar isso. E é lógico que tem alguém falando com o seu marido também, porque ele precisa ser alguém melhor, ele precisa ser um homem mais honrado, mais comprometido, mais responsável. Aí nós vamos melhorar. Agora, a igreja, o que ela tem que fazer? Ela tem que te oferecer ferramentas para isso. E se você vem aqui ouvir uma ministração, uma palestra para mulheres, e talvez não seja 100% daquilo que você ouve que sirva para você, mas, minha irmã, se você conseguiu pegar uma dica, uma que serviu para você implementar no seu casamento e melhorar, glória a Deus. Alguma coisa já vai evoluir na sua casa. Os homens, por exemplo, parece que não estão querendo melhorar muito. Eu fui ali hoje e falei: Osvaldo, quantos homens já deram o nome aqui para a nossa reunião de agosto? Pasmem, não tem 10. Sabe por quê? Eu só consigo fazer 2 leituras, irmão. Ou porque você se acha bom demais e o seu casamento está perfeito, ou porque você é um tolo como esse que Jesus falou aqui. Desculpe eu falar assim, mas você precisa ouvir. Nós precisamos melhorar, irmãos. Se alguém está trazendo algo para você não precisar sair daqui atrás, seja inteligente. Aproveite isso. Não seja nécio. Não seja bobo. Não seja Maria vai com as outras. Ah, não, mas os irmãos falaram que é bobeira. Ai, a irmã falou que esse negócio de aprender, de fazer curso, de ouvir, é bobeira. Sente com os homens que são os pastores dessa casa. Está aqui o pastor Sérgio. Pastor Sérgio agora, outro dia, eu vi nas redes sociais com uma beca, se formando. Ele, pastor Rui, pastor Luiz. Por que nós não olhamos para ele e falamos: puxa, eu quero avançar igual o pastor Sérgio? Porque agora ele tem condições de atender você e te dar um atendimento excelente. Sabe por quê? Porque ele foi estudar. Mas algum sambalate pode, mas é bobeira estudar, se preparar. Imagina, Sérgio, você tem tudo aí Você, Sérgio, não precisava ter aprendido nada, porque tudo que você precisava, você aprendeu debaixo do pé de chuchu, ali com a pastora Ruth. É certo isso?
Muita coisa ele aprendeu com a irmã Ruth, debaixo do pé de chuchu, há 50 anos atrás. Mas ele aprendeu tudo? Não! Então, cristão, é por isso que ele está sempre aprendendo. Aí você olha e fala, mas pastor Sérgio, cabelo branco, já quase um idoso, ainda jovem, mas já mais de 50 anos e ainda sentando para ouvir alguém. Amém, meu irmão? Tome ele como exemplo e pare de ser bobo. Achar que você já sabe de tudo. Eu estou dando um exemplo. Se tem algo que você não sabe, você precisa sentar para aprender. Se tem algo que eu não sei, eu preciso sentar para aprender. Mas com as pessoas certas, não com as influências erradas. Porque a Bíblia diz que eu preciso detectar. E nós vamos orar hoje porque o Espírito Santo está dentro de você e eu tenho certeza que Ele várias vezes já te alertou. Não ande com essa pessoa. Não traga essa pessoa para a tua mesa. Mas sabe o que acontece? Nós gostamos dos fofoqueiros. Nós gostamos de sentar na mesa com quem tem assunto novo para trazer. Não tem nada que edifica, mas tem uma novinha para te contar. Meu irmão, vamos crescer. Que novinha? Ninguém quer saber de história novinha ou de fofoca novinha, não. Você precisa querer saber de como avançar amanhã. Como ser um marido melhor, como ser uma esposa melhor, como ser um pai melhor, porque a sua família e a minha, se nós não tomarmos cuidado, ela está escorrendo pelos nossos dedos. E de cristão não está tendo nada na nossa casa. Seja honesto com você mesmo. Sejamos honestos conosco mesmo. Olha para a tua casa e veja se aquilo que você sonhou, que era tão lindo, se na realidade ele está acontecendo assim. Eu não estou falando do prédio. Eu estou falando da harmonia das pessoas, do crescimento das pessoas, do avanço dos relacionamentos, como que está a tua relação com a sua esposa, como que você tem sido em relação àquilo que você sonhou, idealizou, daquilo que você vislumbrou há tantos anos atrás. E você olha hoje e fala, puxa vida, será que o que eu sonhei é o que eu estou vivendo? Quando você pensa assim, e óbvio que eu não quero que você responda, é uma pergunta retórica, é para você pensar. Quando você olha para aquilo que você sonhou há tantos anos atrás, eu lhe pergunto para você pensar, e você olha para a realidade, você tem visto algo parecido com aquilo que você sonhou? Você tem visto algo parecido com aquilo que você almejou, aquilo que você tinha no coração? Ou você várias vezes já pensou, o que eu fui fazer da minha vida? Mas aí nós precisamos entender quanto que nós temos nos esforçado para que a nossa casa seja um lar cristão. Aí depois que você sonhou, você foi para a execução, você casou. Antes era um sonho, né? Você estava na fase de sonhar, você estava na fase de só vislumbrar, você namorava, você estava ali com a sua noiva, ou você orava sobre isso e você sonhava. Aí depois que você casou, você foi planejar, porque agora virou realidade. E aí você planejou a casa que você ia edificar. E a coisa mais fácil é planejar. A coisa mais difícil é executar alguma coisa sem um plano. De repente, quando você faz a casa, você fez um sobrado que você pensou em tudo, só esqueceu de pôr escada, pastor Sérgio. Aí, você colocou a escada para fora para acessar o andar de cima. Faz sentido uma casa dessa? Foi planejada essa casa? Sabe por quê? Porque tem gente que não está planejando nada. Ele vai fazendo. Ele vai executando. Ele até tinha um rabisco. Só que aí ele vai mudando no meio do caminho. Porque quando você casa, meu irmão, você encontra dificuldade, sim ou não?
Quem aqui que casou há 50 anos ou 25 como eu e está só alegria, nunca encontrou uma dificuldade? Levanta a mão, por favor. Já baixo a minha porque não sou eu. Quem aqui está casado há 10 anos e é só alegria? Nenhum probleminha, levante a mão. Ninguém, não é? Por quê? Porque é difícil. Dá trabalho. E aí, ao longo do caminho, a gente começa a ter trabalho e aí a gente começa a desanimar dos nossos propósitos. Então, a segunda lição que eu vou deixar aqui com você, seja firme nos seus propósitos. Quando você se casa, às vezes nós somos muito imediatistas. Eu sou assim, eu tenho essa característica que por muitas vezes ela é um defeito. Principalmente quando nós estamos falando de casamento. Porque casamento não é uma coisa para durar um ano. Casamento não é corrida de 100 metros. Casamento é maratona. E uma corrida de 100 metros você se prepara de um jeito. Uma maratona você se prepara de outro. Casamento, eu também acho, pastor Sérgio. Casamento está mais para um Ironman do que para uma maratona, né? Um Ironman o Sérgio falou aqui, triatlo, é quando você corre, nada e pedala muitos quilômetros. Então, realmente, a analogia é muito mais do que uma maratona. Porque o casamento, ele pode durar muito. Se o casamento pode durar muito, para que nós vamos fazer planos que eu preciso? Eu tenho que resolver esse ano, eu tenho que resolver esse ano, eu tenho que resolver esse ano, eu tenho que resolver esse ano. Você acabou de casar. Tem gente que casa e no primeiro ano ele já quer ter filho. Amém. Glória a Deus, se você tem tanta pressa assim em ter filho. Eu até tinha muitas pressas, né? Quando eu cheguei na igreja aqui, há 37 anos atrás, fizemos a conta outro dia, naquela época alguém já falava que Jesus estava para voltar. Na nossa época não era o pastor Nilo, era a Márcia Margarete, quem lembra dela? A Márcia falava sobre escatologia e ela trazia esses temas e Jesus já ia voltar lá. Chegou uma época que eu fiquei desesperado, falei, Senhor, eu não vou casar. Meu Deus, eu preciso casar. Aí eu fiquei desesperado uma outra época que eu não ia ter faculdade. Eu fiquei desesperado porque eu não ia ter casa. Aí você fica desesperado porque você não vai ter filho. E tem gente que fica tão desesperado que no ano que ele casa, ele já tem filho. Já volta da lua de mel, grávido. É muita medo de Jesus voltar antes de você ter filho, né? Filho não é bom? É uma bênção, irmão, filho. Mas é melhor no tempo ajeitadinho. Não precisa se desesperar. Fique firme nos teus propósitos. O casamento é uma coisa que vai durar bastante. Já que vai durar bastante, vamos fazer isso ser bom. Nós estamos casados há 25 anos. Tem muita coisa que eu projetei, que eu sonhei, que a gente tem pensado que ainda não aconteceu. E nós hoje, esse ano, nós fomos outro dia, porque você sabe como é, e não é diferente na minha casa do que na sua. A Nádia sempre está à frente nas questões espirituais. E glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Eu poderia ser bem melhor, mas ela está sempre na frente, indo atrás das coisas, indo atrás de curso, indo atrás de como nós podemos melhorar, indo atrás de como nós podemos evoluir. E eu tenho aprendido a segui-la. Sabe por quê? Porque está dando certo. Aí você fala assim, mas você vai seguir, eu não vou seguir mulher. Ué, meu irmão, você é bobo. Se tem coisas que ela sabe mais do que eu, por que eu vou ficar sendo tolo de falar, eu não sigo mulher? Onde você vive? Que século você está? A gente tem que seguir quem é boa influência para nós. Se eu me casei com ela, ela deve ser a pessoa de melhor influência sobre a minha vida. Tudo que ela fala, vamos estudar isso, vamos olhar para isso, vamos pensar isso, nós vamos olhar. E tudo que eu falo para ela, vamos pensar nisso, vamos estudar isso,
nós vamos olhar. É um ajudando o outro, porque nós queremos ter um bom resultado. Então, esse ano ela falou assim, olha, eu queria fazer um treinamento. Eu queria que nós fizéssemos juntos. E aí, no primeiro momento, eu falei, sério? Mas será que isso não é só coisa da internet? Não, eu tenho ouvido, tenho lido, tenho pesquisado. Irmão, nós fomos. Eu saí de lá maravilhado, com tanto de coisa que eu ouvi a respeito de como eu posso melhorar. De como nós podemos melhorar. Investimos ali 3 dias para sermos treinados. Investimos tempo, investimos recurso, investimos tudo. E dali nasceu um projeto para nós. Agora, depois de 25 anos de casado, e estamos nessa fase aqui, nessa fase de um projeto. De novo, não se atenha à casa, se atenha ao plano. Acontece que nós somos imediatistas. Mas eu quero para amanhã. Não, meu irmão, seja firme no propósito. Vamos ao texto, Deuteronômio, no mesmo capítulo, versículo 14, diz assim, outra palavra que meu pai nos dava todo dia, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servirem. Não se desvie dos teus propósitos. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes. Tem coisa que você vai planejar para esse ano. Tem coisa que você vai planejar para daqui 5 anos. Tem coisa que você vai planejar para daqui 10 anos. Tem coisa que você vai planejar para daqui 20 anos. Mas e se eu morrer? Meu irmão, se a gente for pensar tudo nisso, colocando a hipótese da morte, nós não vamos fazer nada. Porque para morrer, basta estar vivo. Mas e se eu for demitido? Assim como para morrer basta estar vivo, para ser demitido basta estar empregado. Mas e se? Meu irmão, onde está a nossa fé? E se? E se Noé tivesse pensado que o tanto de tempo que ele levaria para construir a arca era muito tempo? Não teria arca. E se Noé tivesse pensado que era mentira? As vozes que vieram falar com ele a respeito de fazer a arca, não entendendo que era Deus, não teria tido a arca. E se Noé tivesse ouvido todas as pessoas que o chamaram de louco, não teria tido a arca. Então eu e você precisamos escolher a que vozes daremos ouvido. A palavra de Deus ou as pessoas que não, faça plano só para hoje. O importante é você ter o que comer. Não, meu irmão. O importante é você planejar. Eu já falei isso aqui, o meu sogro morreu e ele, quando ele chegou em São Paulo, 45 ou 50 anos antes dele morrer, ele chegou em São Paulo e ele veio morar no Parque América. No Parque América, vocês ouviram o pastor Disseu falar semana passada, era só mato. Era só terrenos vazios e tal. Hoje não tem nada, né? E sabe qual era o pensamento do meu sogro? Nunca que eu vou financiar uma casa ou um terreno para pagar 30 anos. Eu vou juntar dinheiro para comprar a casa, comprar à vista. Ele morreu, ele viveu aqui no Parque América 50 anos. Sabe quantas casas o meu sogro deixou depois da morte dele? Bola.
Zero, nenhuma, nem desenhada no papel, porque ele não sabia desenhar. Ah, eu que não entro. Não, por que a gente quer tudo para amanhã? A gente precisa projetar as coisas. E ser firme. Tem muitas mulheres frustradas, sabe por quê? Porque os maridos não são firmes. Planeja hoje, amanhã muda, ano que vem muda, e depois muda de novo, e depois muda de novo. Uma vez nós estávamos com um casal, e eu já estou encerrando, e a irmã estava chorando, e ela falou, eu não aguento mais correr atrás das coisas que ele inventa. Porque a cada 6 meses, ele está mudando de plano, porque o plano anterior deu errado. Nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser constantes, nós precisamos colocar um plano e vamos seguir. Ah, eu vou mudar de igreja, porque essa igreja aqui não me deu oportunidade. Nossa, você está aqui há quanto tempo? 3 domingos. Meu irmão, eu estou aqui há 37 anos. Você está 3 domingos e já cansou? Ah, eu queria ter uma chance de tocar o violão. Hoje você viu um menino tocando violão aqui, servindo a mãe dele. Ele nasceu aqui. Toca esse violão aqui ainda quando o violão era maior que ele. E ele já tocava. Hoje ele está tocando. E você chegou a 3 domingos e já quer tocar, está chateado e vai mudar de igreja. Tem irmãos que estão assim, não aguenta, é uma coisa. Ah, nossa, calma irmão, calma. Calma, seja firme. Essa é a segunda lição. Esse tema, normalmente ele tem mais assunto do que aquilo que nós imaginamos, e nós temos muita coisa para falar sobre ele, e eu penso que nós vamos avançar. A minha oração e o meu desejo é que você avance. De repente você fala assim, mas eu queria ouvir algo mais sofisticado. Meu irmão, nós ainda estamos precisando ajustar as bases. Tem casamento aqui no nosso meio, enfrentando dificuldade, porque nós estamos falhando nas bases, nas coisas simples. Nós não estamos conseguindo sentar junto para planejar, nós não estamos conseguindo sentar junto para falar aonde nós vamos semana que vem. Maridos tomando decisão sozinho, insistindo no erro. Esposas frustradas porque não sabem do que o marido está planejando e está correndo atrás dele sem direção, ou às vezes ao contrário. Pode acender as luzes, Marcelo, por favor. Nós precisamos melhorar. Jesus falou que aquele que ouve essas palavras e as pratica é sensato. Então, eu quero incentivar você a avançar. Se você tem ouvido coisas aqui, esse mês especificamente, sobre como você pode melhorar a sua casa. Quarta-feira o pastor Disseu ministrou aqui e ele falou a respeito da história dele. Como ele e seus irmãos foram criados. E aí você fala assim, mas acontece que isso é antigo. Mas, irmão, a Bíblia diz que nós precisamos resgatar algumas coisas antigas e colocar em prática hoje. Os nossos filhos estão errando hoje muito mais exatamente porque nós não estamos tendo com eles as atitudes que os nossos pais tiveram conosco. Você já pensou nisso? Por que nós estamos hoje vivendo uma sociedade tão difícil de lidar com os novos trabalhadores? Sabe por quê? Porque os novos trabalhadores, eles não aceitam subordinação. Sabe por que os novos trabalhadores não aceitam chegar numa empresa e ter um chefe para mandar nele? Eu vou te contar, para a gente fechar. Justamente porque em casa eles não aprenderam a ter um pai e uma mãe que dá ordem e ele obedece. Aí eles estão desde cedo acostumados que eles mandam. Se o suco é de laranja, ele não quer, eu quero de uva. Aí a mãe vai lá e faz o de uva. Aí ele fala, agora eu não quero, eu quero de laranja.
E aí você fala, que bonitinho, né? Que fofo, vou fazer. Ou quando a mãe quer insistir, o marido fala, não, tadinho, faz. Aí ele cresce com aquilo na cabeça, quem manda sou eu. É isso, irmãos. E aí nós estamos achando isso normal. Aí hoje, vai contratar um rapaz de 20 anos. Contrata lá na sua empresa. Eu tenho visto isso. O RH da nossa empresa falou outro dia, os jovens não querem mais se subordinar. Sabe por quê? Porque ele já chega na empresa e fala assim, qual é o meu plano de carreira? Quando que eu vou ser diretor aqui? É isso que eles querem. Por quê? Porque na casa dele ele já nasce e já é o dono. Então, é assim. E a casa dele é a nossa. E nós estamos achando que isso é normal. E eu vou lhe falar, isso não é normal. Isso não é normal. Por mais que você acredite na palavra de Deus ou não, por mais que nós possamos divergir aqui sobre os métodos ou não, por mais que nós possamos aqui discutir a respeito das leis ou não, isso não é normal. Uma vez, aquele meu tio que está ali atrás, ó, tio Olivo, há muitos anos, meu pai chegou na casa dele, isso faz tempo, hein? Não era nem 2000 ainda. Meu pai chegou na casa dele porque minha tia chamou e meu tio estava bem bravo, bem atordoado aquele dia. E ele falou, João, está tudo de ponta cabeça. Na época a gente falou, tio Olivo está meio doido, né? Você sabe que quem estava certo era ele? Naquela época, ele enxergou que estava tudo de ponta cabeça. Irmão, olha para a sociedade hoje. Está tudo de ponta cabeça. Nós estamos aceitando como normal aquilo que não é normal. E nós precisamos voltar à palavra de Deus. A igreja precisa voltar à palavra de Deus para que nós possamos, de fato, transformar as nossas casas de novo em lares cristãos. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Ele merece todas as coisas. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem tratado conosco todos os dias aqui neste lugar. Senhor, nós queremos avançar, nós queremos, em cumprimento à Tua palavra, sermos cada dia mais parecido contigo, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos faça avançar todos os dias, para que nós possamos entender qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para nós. Nós precisamos ser pais melhores, maridos melhores, esposas melhores, vizinhos melhores. Nós precisamos ser uma igreja melhor. Nós precisamos avançar e nós precisamos dar testemunho, Senhor, a respeito de Ti. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós, a esperança da glória. Que a nossa casa possa refletir isso todos os dias. Que o nosso lar seja todos os dias mais parecido com o Senhor. Que o Senhor possa habitar na nossa casa, Pai, quando nós estamos lá. Em nome de Jesus e amém. Amém? Glória a Deus. Sente um pouco.